A partir de agora, na Rádio Estéreo Gospel, programa Papo de Amigos com Cristo. Apresentação, Pastor Wagner Miranda. Papo de Amigos com Cristo. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um programa Papos de Amigos com Cristo e estamos aqui com o nosso querido irmão, Pastor Everton, ele que é consultor de empresas, consultor financeiro. Será um papo educação financeira à luz da Bíblia. Então será um papo muito edificante. Eu queria que você já compartilhasse, né, o link aí da Rádio Estéreo Gospel para que outras pessoas possam estar ouvindo esta mensagem, esse tema muito interessante. Boa tarde, irmão Everton. Vamos lá. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor Wagner, é um prazer estar aqui nesse programa, nesse bate-papo, né? Poder compartilhar um pouquinho aí sobre esse tema que nunca deixa de ser atual, né? Exatamente. Nunca deixa de ser atual. Papo de Amigo com Cristo, educação financeira com o nosso amigo Pastor Everton, ele que é consultor financeiro, tem aí um currículo muito extenso que ele vai se apresentar e falar aí sobre essa área que é tão importante, principalmente nesse tempo de crise. Irmão Everton, Pastor Everton, fala aí um pouquinho da sua experiência, da sua vida aí pessoal, familiar, ministerial, para os irmãos te conhecerem. Bom, legal, pastor Wagner. Bom, eu atuo em gestão de empresas, né? Desde praticamente meu primeiro trabalho, né? Que foi no ano 2000, né? E aí passei alguns anos dentro de uma multinacional e pude passar por várias áreas aí da gestão empresarial, né? De uma grande empresa, uma multinacional japonesa aqui da região. Depois eu fui para uma outra empresa nacional, né? De médio, grande porte também, né? Onde eu me aprofundei ainda mais na parte de financeira, né? Analista financeiro ali. Saí dali e fui empreender, né? Foi quando em 2013 eu iniciei o trabalho aí com palestras. Comecei a ministrar palestras de finanças pessoais, né? No cunho comportamental. Eu fiz algumas especializações para isso, né? E também depois eu fui com a minha empresa com consultoria em gestão empresarial para pequenas e médias empresas. As minhas formações, tenho formação, especialização em gestão financeira, né? Tenho pós-graduação em controladoria estratégica. Estou me formando também em MBA em gestão de negócios, né? Pelo IBMEC. Eu tenho curso de especialização em planejamento, em gestão empresarial, em contabilidade, né? Então, tenho permeado bastante por esse curso porque eu sou fascinado por estudar, gosto de estudar. Sempre você vai me ver na hora vaga estudando alguma coisa. É isso aí. Hoje eu faço parte do Grupo Consultinal, é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, faz parte do Grupo Intermaster. E essa empresa está desde 1994 trabalhando com consultoria em gestão empresarial. Então são mais de 25 anos atuando nesse quesito. E aí nós somos hoje um grupo que tem mais de 40 consultores, com mais de 25 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Sendo em 8 estados do Brasil, e mais de 250 projetos atendidos, né? Em empresa de indústria, comércio, serviço, varejo, todos os demais segmentos a gente atende. Até porque, quando se fala em consultoria em gestão empresarial, todo negócio precisa de gestão. Todo negócio precisa ali de um trabalho na gestão empresarial. E nada que esteja bom que não possa ser melhorado, né? Então a gente pega empresas boas que querem crescer ainda mais, né? Empresas que precisam se reestruturar e empresários que querem lançar produtos, lançar uma empresa e querem um trabalho para apoiar nesse lançamento. Então é o que a gente faz muito bem, por sinal. Legal. E, irmãos, esse tema é muito interessante, educação financeira, porque a gestão empresarial, mas também nós vamos tratar e abordar aqui a gestão emocional, a gestão pessoal e a gestão da igreja. Muitos amigos pastores aí estão aí nos ouvindo, né? De repente tem os seus tesoureiros lá nas suas igrejas, então a gente vai abordar esses temas também. Pastor Everton, ele é pastor na Assembleia de Deus Plenitude da Fé. Quero mandar um abraço aí, pastor presidente, pastor Daniel Júnior. E então, irmãos, vai abranger bastante assuntos aí interessantes. Então, talvez você fale, eu não tenho uma empresa, mas precisa fazer a gestão pessoal sua, dos seus orçamentos, dos seus ganhos. De repente você vai ajudar o seu esposo a fazer isso. Eu escutei na rádio, aprendi na rádio, pastor Everton, pastor Wagner, vai ajudar no seu orçamento doméstico também. Tudo bem, irmãos? Vamos ficar ligadinho aí que o assunto vai ser bênção. Pastor Everton, gestão financeira na questão pessoal e na questão da igreja. Como que a gente vai abordar esse tema aqui agora?
Eu costumo dizer, pastor Wagner, que a gente não consegue separar, né, a gestão financeira da pessoa, da empresa e, consequentemente, acredito, da igreja, porque existe uma pessoa cuidando disso ali, né? Então, muitas vezes, o empreendedor, vou trazer esse exemplo, que está iniciando o seu negócio, as experiências, a maneira com que ele lida com as finanças na sua casa é a maneira que ele vai lidar com as finanças no negócio dele. Até que o negócio dele atinja um tamanho que ele possa contratar colaboradores para ajudar ele a gerenciar o negócio dele. Então, e aí eu falo também da igreja, que tem lá seu tesoureiro, né? Normalmente, se não existe aí um processo dentro aí da gestão financeira da igreja, né? O irmão ali, ele vai acabar atuando da maneira com que ele gerencia o negócio dele, né? A casa dele. Então, é importante que tenha aí o mínimo de controle possível, né? Se é uma planilha com todas as entradas e as saídas, isso. E quando eu tô falando da planilha, eu tô falando para pessoa física, para a empresa e para a igreja. A mesma ferramenta serve para essas 3 áreas, né? Então, uma ferramenta que ele possa controlar quanto que entra, quanto que sai, qual é o saldo bancário dele, né? Compreender quais são os dias que são as maiores contas, que a gente chama essa ferramenta de fluxo de caixa, que nada mais é que a projeção do que ele tem de entrada e saída, e com essa ferramenta ele consegue enxergar se ele vai ter condições de arcar com os compromissos dele, se ele vai ter que, sei lá, fazer um empréstimo quando é uma empresa, né? Sei lá, renegociar alguma dívida. Então, essa é uma ferramenta básica para gerenciar finanças, seja pessoal, seja empresarial, seja na igreja, né? Fluxo de caixa. Legal, irmão Everton. Então, essa planilha, ela pode ser elaborada num sistema de software, no computador ou no celular, mas ela também pode ser feita ali para a pessoa que está começando, iniciando, uma simples anotação de caderno. Pode ser assim também? Eu sempre digo o seguinte: feito e não perfeito. Certo. Né? Então, começa no caderno, porque é um bom início. Dia tal que ganhou. Dia 1º de junho, uma segunda-feira, que vai ser, sei lá, dia 1º de junho. Salário. Vai ser salário, né? Ou vai ter desenho do dia 1 ao dia 30 do mês. Conta diária. Isso, vai colocando lá quanto tem de entrar, quanto vai sair e saldo bancário. Um menos o outro, qual vai ser o saldo? Você vai ver, nossa, esse dia aqui vai apertar, hein? O que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, pedir um valor emprestado, eu vou ligar para esse fornecedor e pedir para ele prorrogar o título para um dia que eu vou ter entrada, né? Então, isso você vai gerenciando. E olha que interessante, aí a pessoa de casa, nas finanças pessoais, ela vai compreender, poxa, acho que eu preciso mudar o dia que vence meu cartão de crédito, porque tá vencendo um dia que eu não tenho tanto dinheiro. Vou ligar no banco, vou pedir essa renegociação, né? Então, com isso, a pessoa consegue gerenciar e organizar aí as tomadas de decisões. Muito interessante o que o senhor falou agora, pastor Everton, a tomada de decisão. Se a pessoa não tem isso, essa clareza, essa visão do planejamento dela, ela acaba confiando na memória. E aí ela acaba esquecendo uma conta, aí vem os juros. Então a anotação é fundamental até na hora que ela vai, de repente, comprar algum item. E ela olha, ela vê se ela tem condições de comprar ou não. Porque senão acaba sendo um gasto emocional. Exatamente, pastor Wagner. E no que tange aí a parte emocional, né? Eu posso dizer assim, se a pessoa ela tem o hábito de consumir para se sentir feliz, né? Muitas vezes as pessoas compram aquilo que não tem, que não precisam, com dinheiro que não tem, pra, né, enganar, né? Ou pra mostrar pra pessoa que talvez não conhece, né? Então isso pode caracterizar aí um vazio emocional, um vazio na alma, né? E aproveitando aqui, né, os irmãos que estão nos ouvindo, né? Vazio na alma, irmão. O dinheiro não cumpre esse papel de tampar. Não é comprando que você deve se sentir feliz. É apenas o Espírito de Deus. O Espírito Santo cumpre esse papel de tampar esse vazio na sua alma. Se você precisa comprar para se sentir feliz, tem algo errado aí. E aí eu sugiro você buscar o seu pastor, o seu líder espiritual, né? Compartilhar com ele, né? A pessoa da sua confiança, a pessoa que ora por você, para contar a sua dificuldade. E com certeza, dependendo do nível disso aí, além do acompanhamento espiritual, pode ser encaminhado para algo clínico, né? Um psicólogo, né? E assim sucessivamente. Porque é importante que... E aí, o pastor Wagner, a pessoa, se ela não equilibra isso, ela vai entrar numa outra área, que é... Sabe aquela pessoa que acaba fazendo as coisas sem planejar?
né? Eu brinco nas palestras que é o fazejamento, né? É mais fazejamento do que o planejamento, porque ela vai fazendo, porque ela é muito envolvida emocionalmente naquilo. Por isso que a gente como consultor, a gente cumpre um papel de isenção emocional. Tá de fora. Tô de fora. Quem toca na banda não vê a banda tocar. Então eu cumpro esse papel de ouvir a banda tocar, né? Ali, toda a harmonia da banda tocando. É como assim, se você for levar o seu filho no posto para tomar uma vacina, você sabe que a vacina é boa. Por mais que você vê lá o enfermeiro aplicando, o pai chora. Eu chorei quando aplicou no meu filho, só uma lágrimazinha. Mas eu sei que aquilo é bom. Se o médico desse a injeção na minha mão e falasse assim, aplica você, pai, eu não tava aplicando, não tinha aplicado nem a primeira. Porque a gente tem um lado emocional sobre aquilo. Então, o consultor, o mentor, o que ele vai dizer? Você tem que fazer isso, é preciso fazer isso para a saúde do seu negócio. Então, isso é importante. Legal, essa questão da compra compulsiva, né? Às vezes o irmão, ele tem ali é uma fuga, né, pastor Everton? Quando eu compro, eu sinto bem. Mas às vezes o irmão compra 2, 3 camisas, 3, 4 sapatos, troca de carro, ou a irmã compra 5, 6 bolsas. Quando ela chega no guarda-roupa, a tristeza bate de novo. Esse espaço é do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa preencher esse espaço. Exatamente, né? E os irmãos também, né? Que muitas vezes com carro, né? Com celular, os jovens com tênis, celular também, né? É importante entender o seguinte, você precisa considerar se você tem condições de manter aquele bem, né? Não é comprar por a impulsividade, fazer aquelas perguntinhas, eu preciso disso? Posso? Isso. O que aquilo vai me proporcionar? Tem que ser agora, pode ser depois, né? E aí, o pastor Wagner, eu vou trazer uma questão lá do nosso passado, né? Do passado do Brasil, né? Que é o seguinte, muitos irmãos que estão me ouvindo aqui, os mais jovens ouviram isso nos livros de história, que é Os Fiscais do Sarney, né? E os nossos irmãos, um pouco mais de idade aqui, vivenciaram isso, que era quando os fiscais do Sarney, você via lá as pessoas registrando, à noite o mercado ia mudando o preço de um produto, do leite, você não sabia se ia estar mais caro, se ia estar mais barato. Fez com que o quê? Criasse um modelo mental, né? Uma crença, né? Que o seguinte, um mindset de que quando a pessoa recebe dinheiro, ela tem que logo gastar todo ele, porque amanhã ela pode não encontrar o produto e se encontrar pode estar mais caro, mas isso já passou. Só que isso ficou enraizado dentro da cultura do Brasil. O mindset ainda tá antigo, né? Mindset antigo, exatamente. E aí, isso acabou criando e incutindo dentro da cultura do brasileiro de que quando ele recebe, ele tem que gastar tudo, né? E não faz com que ele consiga guardar o dinheiro. E aí, claro, de geração por geração, isso vai sendo mudado, vai ser alterado. A gente vê hoje uma geração da economia colaborativa. Tem jovens que não querem mais tirar habilitação. Tem jovem que vai andar de Uber. Não vai tirar habilitação mesmo, né? E aí tem várias ferramentas aí que promove essa economia colaborativa. Mas existe isso incutido lá atrás, né? De receber e gastar tudo porque acha que não vai encontrar o produto ou pode estar mais caro. Então tem que ser mudado isso aí. Legal. Pastor Everton, nós falamos aí um pouquinho da gestão emocional, né, do dinheiro, e a questão do custo versus a despesa, porque de repente, né, a gente tá ali com um irmão que está nos ouvindo e tá começando um negócio próprio ali na própria residência, né, que é de repente ali vendendo bolo, salgadinho, cortando cabelo, enfim, imóveis de aluguel, o irmão tá se virando do jeito que dá. E essa questão do custo versus despesa, porque de repente ele é o microempresário e aí ele tem aquela receita que tá entrando, ele fala, uau, fiquei rico, entrou tudo isso na minha conta. Mas como é que ele faz isso aí? Custo versus despesa. Ele pode sair gastando tudo que entrou, né? Como é que é? Explica isso aí pro irmão que tá escutando aí. Poder ele até pode gastar, né? O problema é o que vai acontecer depois, né? Então não pode, né? Não deveria, né? Mas como é que funciona? É importante que você trouxe esse assunto, essa pauta, pastor Wagner, porque antes de entrar no que diz respeito a custo e despesa, né? Tem essa diferença que o faturamento não é o lucro da empresa. E o lucro da empresa não é o prolabore do empresário. O prolabore nada mais é que o salário do dono, né? Então tudo que entra não é dele? Não pode. Por quê? Vamos lá, eu tô vendendo máscaras, né? Tô vendendo um produto aqui, né? Um álcool em gel, né? Eu tô revendendo. Então eu vendi lá, sei lá, R$5.000 de álcool em gel.
aqueles 5 mil reais que entrou na minha conta, eu não posso pegar aqueles 5 mil reais e pagar minhas contas tudo em casa e pronto, acabou. A menos que você não vai continuar com a operação. Mas se você deseja continuar com a operação, você tem que fazer a reserva para quê? Eu preciso comprar mais matéria-prima, comprar mais desse produto para eu poder revender ainda mais. Então tem um percentual aí que é os custos diretos. O que eu preciso ter ou fazer para construir essa máscara? Eu preciso comprar pano, eu preciso álcool em gel, eu preciso comprar lá do fornecedor, né? O reagente, fazer tudo isso. Então, esses são os custos. E tem as despesas. Quais são as despesas? Olha, eu tenho aluguel, eu tenho energia, eu tenho água, eu tenho funcionário, né? Eu tenho posto, né? Tem tudo isso que tá ali dentro. Então existe a diferença entre custo e despesa. Então, primeiro, todo faturamento não é o resultado da tua empresa, né? Não é o resultado, quer dizer, do empresário. É o bruto, né? É o bruto. Foi o resultado das minhas vendas. Aí eu tenho os custos diretos, fornecedores, os impostos, ok. Eu tenho os custos indiretos, o aluguel, a energia e tal, né? E aí depois que vem o lucro. E o lucro o que é? É o resultado depois de ter pago tudo, inclusive o salário do dono. E aí você pode me perguntar, tá bom, como é que eu determino o salário do empresário? Né? Não existe uma resposta certa, mas eu vou trazer aqui algumas questões, né? Primeiro, quanto você pagaria para um funcionário fazer o que você faz? Isso já é um requisito. Vamos considerar aqui 3 mil reais. Ok. Segunda pergunta. Qual é a sua necessidade de recebimento para você viver na tua casa? Vamos considerar que é uns 5 mil reais? E aí vai fazer a terceira pergunta. A empresa tem condições de pagar os 5? Se sim, ótimo. Se não, vou ter que me adequar aos 3, aumentar as vendas, a performance da minha empresa, para então eu chegar ao número que eu quero, ok? Importante dizer o seguinte, né? Que você precisa deixar a reserva, o lucro da empresa, né? Que é depois de pagar tudo, inclusive o Prolabore, para uma reserva, para possíveis investimentos, para crescimento do negócio. O que acontece muito é que o empresário acaba achando que depois que ele pagou tudo que sobra ali na conta bancária é dele. E aí depois ele não tem caixa para um período de pandemia, de crise, ele não tem dinheiro para investir, né? Não tem o mínimo possível, né? E aí fica difícil a situação. Então é importante essa separação. Faturamento não é o lucro e lucro não é o salário do empresário, ou seja, o Prolabore. É interessante, porque senão a pessoa ela gasta todo o lucro, né? E às vezes ela não atenta que a própria palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia. Mas às vezes a pessoa não quer semear, ela quer comer a semente. Exatamente. Se ela come a semente, como é que ela vai continuar o plantio? Então ela tem que tirar uma parte para ela, assim, que é o salário, que é o Prolabore, não é isso? Exatamente. E deixar um restante, o que seria o da empresa. Investir, pagar funcionário e as despesas, água, luz e energia e continuar para o próximo mês comprando os insumos para continuar investindo. É isso, irmão Everton? Exatamente, pastor Wagner. Exatamente. Já pode abrir o seu negócio, viu? Estamos aí. Ouvintes da Rádio Estéreo Gospel. Um papo muito interessante sobre educação financeira. Irmão Everton, a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre os 3 tipos de educação que fazem falta na sociedade brasileira. Comenta um pouquinho. A gente tem uma deficiência dentro do modelo educacional brasileiro, né? Nós não aprendemos a lidar com a nossa empresa, mas com a empresa dos outros. Nós não aprendemos a lidar com o nosso dinheiro, mas só com o dinheiro dos outros, né? E não tem nada na parte emocional. Então, existem 3 áreas que eu acredito que poderiam ser incluídas dentro do currículo, que é a educação empreendedora, ensinar a pessoa a ser empresário, a ser empreendedor, não só trabalhar para os outros. A educação empreendedora, a educação financeira, né? Aprender a lidar com o dinheiro, com o seu dinheiro, as suas finanças pessoais, né? E terceiro, a gestão emocional, a educação emocional, saber lidar com as suas emoções, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos a serem melhorados. Então, seria muito importante. Como não tem, eu sugiro que os irmãos que estejam no ouvido busquem, né? Se capacitar, buscar livros sobre empreendedorismo, né? Sobre a internet, né? Sobre finanças pessoais, finanças empresariais, né? E também a parte emocional, que vai buscar saber quais são as características de um bom líder, né?
ter referência de bons líderes aí, né, do mercado, né, que deram muito certo, com a garra, com a resiliência. Então, existem filmes que falam sobre isso, né? Se você me permite, eu vou dizer alguns aqui, né? Existe o filme Fome do Poder, que conta a história do McDonald's, né? Tem a história do Steve Jobs, que fala do Walt Disney, não? Então, o irmão aí com toda a sabedoria que tem, com todo o discernimento, né? Pegar aquilo que é bom do filme, você vai ver que existem ali a parte do comportamento daquele empreendedor que fez ele dar aquele estalo, né? Ele romper um teto, um limite ali entre, do amadorismo para o profissionalismo, né? Legal, irmãos. Hoje a gente tem tanta fonte, né, de conhecimento, é YouTube, é Google, e às vezes a gente fica usando essas ferramentas só para o entretenimento e não para a sabedoria. E amigo pastor, você que está nos ouvindo, o convidado de hoje aqui na Estéreo Gospel, Papo de Amigo com Cristo, pastor Everton. Se de repente você precisa de uma palestra aí na sua igreja, ou até mesmo no seu comércio, no seu empreendedorismo aí, o irmão Everton, né, tem aí toda a capacitação para te ajudar, para te orientar, e ele, como consultor financeiro e cristão, vai te auxiliar nessa empreitada aí. Pastor Everton, a questão então desse modelo, esse mindset, essa cultura, né, de gastar sem planejar. E a questão então do poupar e investir, tá mais longe ainda então? Exatamente, né? É difícil, né? Por conta de tudo isso que a gente vê, né? É claro, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Não propicia para poupar, mas passando tudo isso, né? É importante que inicie o hábito, porque poupar não. Eu sempre digo o seguinte: ninguém fica rico com dinheiro que ganha, mas fica rico com dinheiro que guarda, né? E guardar quanto? Começa com 50 centavos. Porque isso vai começar a gerar um hábito. Sabe aquela sensação, pastor Wagner, que você vai pegar seu blazer pra pregar, põe a mão no bolso e acha R$50, né? E você acha assim que você ganhou aquele valor, mas na verdade ele sempre foi seu e você esqueceu lá, né? Você não ganhou nada, é seu, né? Então essa mesma sensação que tem que gerar quando você poupa. Quando você vai consultar sua conta, você fala assim: uau, tem isso? Que legal, não estava esperando, né? Então, e o poupar vem do hábito. Comece com pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? A galinha enche papo de grão em grão, não é verdade? Exatamente. Então, é isso aí. Ser fiel no pouco nisso aí contigo também, né? Sim. Costumo dizer que o dinheiro, ele tem 3 pagamentos que você tem que fazer. Primeiro, servir a Deus. Segundo, você. E terceiro, pagar as contas, né? Então, vê que a pessoa ela está em segundo lugar. O dinheiro tem que servir você e não ser o dinheiro você servir ao dinheiro, né? Não pode ser escravo disso, né? Então é importante que tenha esse equilíbrio e comece a gerar o hábito da poupança, né? Não é esperar ter muito dinheiro para poupar, é começar. Sabe aquele cofrinho do porquinho que você tá colocando as moedinhas lá? É dessa maneira que começa um bom poupador. Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então essa questão do poupar tem que começar. É como diz o irmão Everton, é melhor o feito do que o perfeito. É isso então aí. Comece pouco, mas começa poupando, começa economizando. E a questão do investir, muitas vezes o empresário, o empreendedor ou até o próprio, né, investimento na questão pessoal, nesse momento de crise, de pandemia, as pessoas ficam com medo. Mas existem formas de continuar investindo, continuar semeando. Nós vivemos nesse meio digital hoje que a propaganda digital ela é um meio de estar investindo, né, irmão Everton? Exatamente, né? A gente vê aí essa abertura, né? A possibilidade que as redes sociais nos trouxeram de dar voz à população, né? Imagina se um dia eu tivesse a oportunidade de estar numa grande rede de rádio, né? Ou numa televisão, né? Até eu chegar nesse patamar, alguns anos passariam, mas a internet, na rede social, gerou essa possibilidade, né? De pessoas mais próximas e divulgar o seu produto, o seu negócio, né? Você faz um vídeo aí no seu celular, né? E posta no seu Facebook, posta no seu WhatsApp, posta no seu Instagram, né? E compartilha com os amigos. Cara, isso é fantástico. Essa acessibilidade que as redes sociais nos trouxeram para fazer a propaganda do teu negócio, da tua empresa. É claro, à medida que as coisas foram evoluindo, contrate alguém que faça isso de maneira mais profissional, né? Alguém para fazer seu vídeo, né? Mas é isso que o senhor falou e eu repito aqui.
Feito, mas não perfeito. Faça, comece, né? Haja, divulgue a marca. E aí, conforme os resultados vão aparecendo, você vai profissionalizando aquilo ali, né? Legal, né, Everton? Porque nesse momento, talvez as pessoas falam, mas ninguém tá gastando, ninguém tá comprando, mas você tá semeando, você tá divulgando a sua marca. Quando tudo isso passar, né, esse tsunami passar, quem que vai estar na memória das pessoas? Qual é a marca que vai estar na memória? Qual é o vídeo? Qual que é a publicidade? Qual é o marketing digital? Isso é importante, né, irmão Everton? O pastor Wagner, você falou uma coisa importante, né? Primeiro que o dinheiro não sumiu, o dinheiro continua o mesmo. Tá aí, só as pessoas seguraram, estão gastando menos, né? O dinheiro continua nas mãos das pessoas, né? Segundo, se você não está vendendo, então plante, cultive, propague a sua empresa, divulgue. Eu tenho amigos que são do segmento de um exemplo, de eventos de casamento, promovem shows, empresários, né? O que estão fazendo? Fazendo lives, né, para divulgar como organizar seu evento e tal, como fazer isso, o que você deve considerar no seu casamento, na sua festa. Estão fazendo ali. Aí o irmão que tá ouvindo aqui a gente, ouvindo aquele negócio ali, olha, depois que passar a pandemia, vou casar. O que ele vai lembrar? Vai lembrar de quem? Vai lembrar de quem? Quem é visto... É lembrado. Não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, é importante. Quem não é visto e bem visto, né? Não é lembrado, exatamente. Legal, irmão Everton. Tá vendo só? Mesmo em meio à crise, dá pra ver a relação custo-despesa, dá pra ver a questão de poupar e investir. E tem uma outra questão aqui que é muito interessante, pastor Everton. É como economizar na crise, né? A redução de despesa. Não dá pra gente viver como a gente vivia antes dessa crise chegar, né? Eu acho que muitos dos nossos hábitos, eles estão tendo que ser adaptados. Então, como economizar em meio à crise? Olha, pastor Wagner, uma coisa é fato que nesse meio da pandemia do Covid a gente aprendeu que dá pra viver com menos. Isso é fato. Dá pra viver com menos e dá pra ter uma vida mais simples. Eu gosto daquele texto onde lá em Mateus capítulo 6 que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que beber, nem o que comer, nem o que vestir. Se não é pra andar ansioso com as coisas básicas, imagina com as coisas supérfluas. Né? Se Deus, olha que ensinamento que Deus nos dá ali, né? Se o básico não precisa viver ansioso, imagina com o supérfluo. Então nós aprendemos aqui nesse período que é possível viver com menos, que muito luxo foi diminuído, né? E uma pesquisa do Serasa diz que 25% dos gastos da pessoa física são supérfluos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Talvez a pessoa que está com uma dificuldade financeira tem aquele pacote de televisão lá com 300 mil canais. Ela só consegue assistir um de cada vez. É impressionante, né? E aí, por que você não reduz o canal? Hoje tem essas plataformas de streaming aí, como Netflix, Amazon Prime e tantos outros que estão por aí. São valores mais baixos, né? Que você consegue assistir tantos filmes. Não é verdade? Então, é uma forma de reduzir. Outra coisa, internet, né? Talvez você tenha tantos megas na sua casa e não usa tudo isso. Então, se tem possibilidade de reduzir, reduza o pacote aí do celular, né? Tantos minutagens, mas não liga nem pra mãe. Hoje usa tudo o WhatsApp pra ligar, né? E tá com tantos minutos pra ligar ali, mandar SMS. Nem existe mais esse negócio, né? Então, existe a possibilidade de reduzir, né? Energia elétrica, né? Poxa, ali controlar, né? Sair do quarto, chover, o tempo do banho, né? Ainda mais se você teve uma redução salarial por conta da suspensão, da redução. É momento de cortar, né? Eu costumo dizer que custo, que despesa, né? Redução de despesa é igual unha, se corta toda semana. Então você tem que olhar. Então, poxa, se você comprava um produto, e é muito disso, né? Às vezes a gente compra o produto pela marca, pela grife da marca. Você vai lá no mercado, a dona de casa vai lá, ou o irmão vai lá, vai comprar um negócio, olha pela marca. Mas às vezes tem uma outra marca tão boa quanto, não é tão conhecida, e o valor mais barato. Faça um teste. Se você comprar 3 da marca X, compra 2 da marca X e 1 da marca Y para você entender, vou ver se vale a pena. E na próxima compra você troca. Então, existem maneiras de você controlar, entendeu? Existem maneiras de você reduzir as suas despesas aí, né? Ao invés de ficar comprando, não estou dizendo para você não fazer isso, mas ao invés de comprar pizza todo fim de semana, compra as massas e faz na sua casa, se você não tem possibilidade de comprar todo fim de semana. Então você vai gerando aí outras oportunidades para você reduzir, principalmente nesse período de pandemia, né? Para que sobre um pouquinho mais.
A gente vê os exemplos dos próprios empreendedores, né? As empresas, elas reduzem a folha, elas reduzem a energia, a economia e a gente no dia a dia, nas finanças pessoais, às vezes a gente também precisa fazer isso, né, Pastor Everton? Exatamente. E, Pastor Everton, quais são os passos para começar a sair da dificuldade financeira? Eu acho que essa pergunta aqui vai fazer um resumo de tudo que a gente já falou até aqui. Por onde eu começo? Eu estou endividado, tive uma redução salarial, eu fui mandado embora, e agora? Como é que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o norte? Os primeiros passinhos. Eu costumo trazer um exemplo de alguém que tá com uma dor na barriga. Quando você vai no médico e fala, tô com uma dor aqui, põe uma ponta na barriga, o médico não vai chegar pra você, senta aí que eu vou abrir você agora. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Um diagnóstico, um check-up. Isso serve pra vida financeira, tanto pessoal quanto empresarial. Primeira coisa que você tem que fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Anotar tudo que você tem de gasto. Tudo que você tem de gasto previsto pra frente, tudo que você gasta, o seu hábito de consumo tá ali, né? Então fazer essa foto, tanto das finanças pessoais quanto da empresa, né? Quanto eu tenho gasto isso. E aí, com isso, vai saltar aos olhos, né, dos nossos irmãos aqui, de coisas que ele fala assim, nossa, eu não sabia que eu gastava com isso aqui, olha que interessante, meu Deus. Uma dica interessante aqui, pastor Wagner, né? Existem os bancos tradicionais, mas hoje existem as fintechs, né, que são bancos digitais. Irmãos, você pode ficar com receio. Mas e aí, com que eu falo? Os bancos digitais, eles cumprem as mesmas normas que os bancos tradicionais. Ele é regido pelo Banco Central, então tem normas para seguir ali. Então existe ali Banco Inter, Banco Nubank, Banco C7, tantos outros, Banco Original, tantos outros bancos digitais que você muitas vezes não paga uma tarifa. E aí já é uma maneira de você economizar, tanto para você empresário emitir os boletos, né? Quanto você aí, pessoa física. Existem também as cooperativas de crédito, como Sicredi, como Sicobi, que tem agências presenciais, mas tem os custos e tem as suas despesas mais baratas, mais em conta, que também aí propicia você ter uma redução. Então, primeiro, colocar no papel tudo que gasta. E ali já vai saltar algumas coisas. Segundo, fazer um planejamento. Ok, eu preciso encaixar dentro do meu atual padrão de vida. Quanto que eu tô ganhando? Meu salário diminuiu, né? Eu fui mandando embora. Como é que vai ser meus ganhos aí do seguro-desemprego e tal? Eu preciso encaixar meu padrão de vida a esse meu cenário. E não tem como, irmão. Algumas coisas vai ter que cortar na unha e às vezes Sabe como você corta a unha muito rente? Começa a doer, né? Vai doer por algumas semanas, mas depois a unha cresce e para de doer. Então tem coisa que vai ter que cortar na carne, né? Cortar ali bem rente e vai doer, mas depois você vai ficar tranquilo. Então é a poda. Você precisa podar a árvore para crescer de novo. Então, olhando isso, esse diagnóstico é importante. Porque às vezes a gente tem que entender o custo de vida, o padrão de vida que a gente estava vivendo antes e o padrão de vida nesse momento de crise. E muitas vezes esse padrão ele tem que diminuir. Infelizmente não dá para dar o passo maior do que a perna, senão vai rasgar a calça, né? Então é fundamental nesse momento a gente avaliar. E como a própria Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então essa autoanálise, ela vale para a questão financeira também. Eu tenho que fazer esse check-up, esse diagnóstico e ver aonde é que está sangrando, onde é que está desperdiçando, aonde é que está faltando, ou se tiver algum lugar sobrando é mais difícil, mas se tiver uma área ou outra, a gente precisa equilibrar. E dentro dessa questão, pastor Everton, de equilíbrio, como que funciona essa relação entre dinheiro, riqueza e espiritualidade? Porque às vezes o irmãozinho ele fala assim, eu não vou no culto hoje porque eu tenho que trabalhar, né? Eu não vou dar o dízimo porque não sobra. Então acho que é um termo errado, né? Eu não dou porque não sobra, né? As Casas Bahia ele não deixa de pagar porque não sobrou, ele tem que pagar. Então o dízimo é uma questão interessante também. Então como relacionar esse equilíbrio aí? Dinheiro, riqueza e espiritualidade. Bom, eu tenho não vou dizer que uma teoria, né? Um conceito que eu penso que para uma vida abundante a pessoa precisa ter 3 características. Primeiramente próspera, né? E quando diz mente próspera,
Vamos remeter aqui aos irmãos lá no Egito, lá no deserto. Os irmãos estavam no Egito, né? Saiu do Egito e foram pro deserto. E eles ficavam reclamando, né? Ah, lá no Egito era melhor, a gente era escravo, mas comia cebola, apanhava, mas era gostoso, né? Esses negócios, né? Mas assim, eles não estavam enxergando aonde Deus estava levando, né? Que aquele período do deserto era para algo melhor lá na frente. Então, se tende-se como mente próspera, o contrário dele é a mente, não podemos ter a mente escassa, temos que olhar para frente, seguir para o alvo, né? Pensar positivamente, né? Ter na mente aí a fé. Segunda característica, né? Então, primeiro, a mente próspera. Segundo, é uma visão de reino. O que é visão de reino? Que muitas coisas que você fizer aqui, meu irmão, minha irmã, não é para você colher, né? É para uma geração futura, né? É para algo eterno. Nós estamos aqui porque nós somos frutos de alguém que plantou lá atrás, né? De oração, né? De tantas outras coisas. Então, a visão de reino é isso. Se você não vai construir, deixe para quem vai ficar. Eu lembro de quando Davi recebeu a negativa de Deus, que ele não ia construir o templo de Deus, a casa de Deus. O que Davi fez? Ah, vou virar as costas? Não. Ele juntou as suas riquezas, né? Deu o exemplo, deu as suas riquezas e convocou o povo a deixar também para que seu filho Salomão fosse construir. Olha que interessante, isso é uma visão de reino. Eu não vou fazer, eu não vou visitar o templo, mas eu vou deixar algo para a geração futura. Então isso é visão de reino, né? Eu digo isso pro dízimo de oferta. Você oferta, você dizima, não para você... É claro que existe aí, né, o princípio que Deus vai te abençoar também, mas você dizima e oferta porque você tem visão de reino e para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? Então não é a olhar de barganha, eu vou dar o dízimo porque eu vou receber. Não, eu vou dar porque é um princípio, né? Um princípio de visão de reino. E terceiro, é o coração generoso. Eu costumo dizer que generosidade não é dar aquilo que nos sobra, é dar aquilo que pode nos fazer falta, né? Ninguém é rico o suficiente que não possa receber e nem pobre o suficiente que não possa dar. Então, talvez os irmãos que estão nos ouvindo, tá faltando alguma coisa na despensa, mas ele tem a fé que pode ajudar alguém que tenha dinheiro e está desesperado nesse momento. Assim como o irmão que tem uma condição de vida boa, é rico, né? É próspero, pode abençoar alguém que está com uma dificuldade. Então é um ciclo, né? Eu acredito que o dinheiro é uma ferramenta de Deus para abençoar as pessoas, né? Desde que seja bem usado e que esteja no seu lugar. Então é importante esse equilíbrio, né? A gente não pode dividir uma pessoa com essa é a minha vida espiritual, essa é a minha vida financeira, essa é a minha vida... Não, você é íntegro. Integridade é isso, é você agir da mesma maneira em diversas áreas, em diversos ambientes, né? Então, a maneira com que você lida com essas áreas aí tem muito relacionado ao seu comportamento. Então, a pessoa se autoconhecer, né? A pessoa ali conhecer os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que ela possa aí saber gerenciar todas as frentes da vida dela. Legal. É muito importante, né, irmão Everton? Essa questão aí de espiritualidade, essa questão de generosidade, essa questão de doação, essa questão de visão de reino, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem essa mentalidade ainda, né? Mas não sobra, né? Ou então assim, eu ganho pouco, eu não tenho. E aí, se ela ficar com esse pensamento, sempre vai atrasar tudo pro lado, né? E por outro lado, a gente vê também a pessoa que não tá com esse quadro de escassez, mas tá com um quadro de reter, né? É o quadro que a pessoa tá ali muito adorando as coisas, tudo é dela, é o egoísmo, né? Então também tem esse lado aí que acaba gerando até uma ansiedade, um estresse desnecessário. E às vezes alguns irmãos possam estar pensando assim, poxa, mas a Bíblia, Jesus aborda esse tema, dinheiro, Jesus falou sobre dinheiro. Como é que você vê essa visão, pastor Everton? Bom, o Ministério Coral, né, no Ministério da Família, né, inclusive eu também sou um líder do Ministério Coral, né, de Finanças à Luz da Bíblia e Finanças para os Negócios, diz, né, que existem mais de 2.370 versículos que falam sobre dinheiros e posses na Bíblia. A Bíblia é o maior manual de finanças que existe, de dinheiro e posse. E Jesus, por incrível que pareça, meus irmãos, falou, pode ver nas parábolas, falou muito mais sobre dinheiro e posse do que sobre salvação, né? Aí você vai lembrar o filho pródigo, né? O administrador astuto, né? Sobre os talentos e tantos outros. Isso fala sobre dinheiro e posse, né? Então, a Bíblia sim fala isso.
E foi um tabu que está sendo quebrado de antigamente dizer que o dinheiro era do diabo. Na verdade, isso é errado. O amor ao dinheiro que está errado. Não é que o dinheiro... E eu disse aqui anteriormente, né? O dinheiro é um instrumento de Deus para abençoar vidas, né? É um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Então, é importante que a pessoa se debruce na Bíblia sobre isso. E se ela tem dificuldade em compreender aspectos disso, buscar ajuda, né? Buscar livros, vídeos, tá tudo disponível, né? Nós vivemos no mundo da disponibilidade, tá tudo disponível na rede social, só não faz quem não quer. Eu costumo dizer, irmão Everton, que dinheiro no bolso ele é bom, mas no coração não. Então o dinheiro ele tem o seu papel, ele é uma ferramenta que Deus pode usar, né? Quando Deus tira o povo do Egito, ele faz com que o Egito entregue todas as suas riquezas, seu ouro, e o povo leva aquele ouro pro deserto. Ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Então, e aí o que eles acabaram fazendo? Bezerro de ouro. Então, se Deus quer muitas vezes abençoar a minha, a sua vida, mas se você não tiver a mentalidade do que fazer com aquilo que era para se tornar bênção, acaba se tornando uma maldição. Então, o dinheiro, ele é bom no bolso e não no coração. E outra questão também, que o dinheiro, ele é um excelente servo e um péssimo patrão. Então, se o dinheiro estiver mandando em você, tá errado. Agora, se você estiver fazendo o dinheiro trabalhar para você, aí tá ok. O pastor Wagner, é importante sobre isso, sobre o dinheiro, de servir o dinheiro ou não. Eu sempre gosto de trazer uma perguntinha para reflexão, né? Um exemplo, um casal de jovens que recebeu uma palavra dizendo que vai casar e fica esperando ter dinheiro para casar. Estão servindo quem? Estão confiando em quem? Né? Um casal que está esperando ter dinheiro para ter filhos, sendo que Deus já prometeu o filho para eles. Estão confiando em quem? Né? Então são alguns aspectos, né, que vai criando aí uma confusãozinha na mente das pessoas, mas que vale a gente ressaltar aqui, né? Que, irmãos, se você tem uma promessa de Deus, sai da tua terra, da tua parentela. Olha que loucura isso aí. Sai aí do conforto da tua casa e vai que eu tô contigo, né? Então, e eu gosto também de trazer uma outra reflexão que tá lá no livro de Josué, a partir do capítulo 4 em diante, né? Que quando é o pecado de Acã. Sim. Que ele acabou enterrando, né, ali uma riqueza das muralhas ali do povo de Jericó. Ele enterrou uma riqueza, né, bens, né, prata e capas que Deus já tinha consagrado para a destruição. E aí o que ele fez? Ele enterrou ali dentro. Eu vou trazer um assunto bem polêmico aqui, pastor, né? Por falar nessa vida. Muitas vezes tem irmãos que tem algumas coisinhas erradas financeiramente na casa dele. Eu não tenho medo de dizer que não, viu? É o gato da net, né? Tem o gatinho da energia, né? Ou, bom, pra mim, eu acho isso grave, né? Você vai lá, pirataria, você baixa um livro ao invés de comprar. Então você tá aí, primeiro, infringindo algumas leis, né, de privacidade, né? Então é alguma reflexão, né? Você tá retendo aquilo dentro da casa. Talvez você pegou um livro emprestado do irmão, já tem anos já, e não devolveu. E tá ali, né? Tá retendo aquilo que não é seu. Isso é um perigo, porque muitas vezes o que aconteceu? Todo o povo perdeu a guerra. E aí o que Josué teve que fazer? Teve que destruir ali, né? Ainda bem que Deus não tá agindo mais dessa forma para dizer, os irmãos, estamos na graça aqui, né? Mas assim, vamos trazer isso para um aspecto espiritual. Talvez o irmão está sendo destruído no casamento, com os filhos, no trabalho, na empresa, porque está retendo coisas internas que não devem ser retidas. De empresas, né? Eu sei que a carga tributária no Brasil é muito alta, mas está negligenciando imposto, né? Tá fazendo as coisas ilícitas. Irmão, não dá para prosperar desse jeito. Deus não tem pacto com isso. Deus não tem compromisso com isso. Deus é um Deus de princípios. E se a gente não vive nem os princípios do homem, imagina de Deus, né? Se você não ama o homem que você enxerga, imagina Deus que você não enxerga. Então é importante você fazer uma autoanálise, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então é bem polêmico esse tema, né? Mas eu não fujo de raia não, eu falo mesmo. Legal. E olha só, irmãos, nós falamos aqui agora de vários temas bíblicos
que a palavra de Deus aborda sobre a questão do dinheiro, né? Jesus falando sobre as parábolas ali, falando sobre dinheiro, né? Paulo lá falando para Timóteo o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si. Então, eu tô com um texto aberto aqui de Isaías 55 que diz assim, ó, versículo 1: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, o versículo 2 ele vai dizer assim, ó: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Então, muitas vezes a gente vê essa questão do dinheiro percorrendo a Bíblia inteira. E muitas vezes, por negligência ou por desculpas, o povo de Deus vai se eximindo dessa questão. Ah, não, dinheiro é coisa do diabo. Ah, dinheiro não é de Deus. Sendo que a palavra de Deus, vários textos, a gente poderia ficar aqui mais de 1 hora citando textos, aborda essa questão. Então a gente precisa se atentar a isso. E a questão do planejamento, irmão Everton, é interessante. Porque Jesus ele vai falar justamente sobre isso, né? A pessoa que quando ela vai construir... Você lembra desse texto, irmão? Lembro, lá em Lucas capítulo 14, né? Isso. Que a pessoa, antes de construir, né? Ela analisa aí, né? O que vai precisar, né? Antes de sair pra guerra, vai entender também o seu exército inimigo. Ele vai enxergar o cenário. Que cenário que eu estou inserido, né? Vai ler na Bíblia e vai dizer o seguinte: opa, o que eu preciso fazer para eu então avançar? E além de planejar, concluir, né? Para que as pessoas quando passam assim, isso não seja como vergonha, né? Então é importante, né? Esse planejamento, né? E não ser o fazejamento. Sai fazendo, depois dá errado, fala, Deus me abandonou, Deus não sei o que, mas era o plano de Deus, né? Você orou para aquilo, né? Para adquirir um bem, para avançar, entendeu? Então, eu sempre digo, eu conto uma experiência que eu tive algumas semanas, que eu fui começar a andar de bicicleta com os amigos e eu não consegui acompanhá-los, né? E depois eu abandonei, eu voltei. E aí eu fiz uma autoanálise, eu falei, peraí, eu deixei que a empolgação fosse maior que o meu preparo. A empolgação, ela não pode ser maior que o meu preparo, né? Eu fiquei ali empolgado com aquilo, com não sei o que, né? E aí eu falei, ainda bem que eu não sei o que comprar uma bicicleta nova e tal, né? Não. Mas eu falei, opa, primeiro, então eu me preparei, treinei para poder andar de bicicleta com meus amigos no ritmo que eles andam. Segundo, né? Eu fiz ali, depois eu fui verificar se eu tinha um equipamento adequado para andar. Então, fui buscar equipamentos. Aí sim, eu fui adquirir uma bicicleta um pouco melhor. Não é top, mas um pouquinho melhor, né? E aí sim, comecei a dar pequenos avanços, né? Ó, eu vou andar até aqui, depois eu vou andar até ali, vou avançando, até que eu cheguei e consegui acompanhar eles. Então, também é começar pequeno, pensar grande e agir rápido, né? Então isso tá na Bíblia, né? Em Lucas capítulo 14. A questão do dinheiro é a mesma coisa. Exatamente, a gente precisa planejar, a gente precisa se controlar, se preparar para saber lidar com o dinheiro, com o planejamento, pensar, entender, né? Olha que interessante, né? José, quando descobriu, foi chamado pelo faraó, olha, sonhei com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. José entendeu o cenário. Opa, análise do cenário ali, né? Os irmãos aqui que fizeram a administração vão lembrar disso, né? Análise do cenário. E depois ele olhou o seguinte, opa, qual que é o meu planejamento? Vou planejar para que em 7 anos eu vou guardar a 5ª parte desse valor para que a gente não venha sofrer, venha perecer. Passado, entrou então os anos das vacas magras, né? Olha aí, o ditado da vaca magra vindo aí, viu, irmão? Os 7 anos de vacas magras, então com a reserva ele conseguiu então ali ajudar não só ali as autoridades, mas todo o povo. E aí vizinhos começaram a pedir, qual foi a outra estratégia? Vou começar a adquirir outros negócios, né? E acabou se tornando dono de tudo. Então, olha o planejamento aí. Planejamento permeia aí toda a palavra de Deus. Eu fiz um levantamento, irmãos, que 49% dos brasileiros, segundo o SPC, não fazem orçamento doméstico. Não tem o hábito, tem preguiça,
desconhecimento. Poxa, mas se a gente vê no passado, nossos pais aí tinha aquele hábito da caderneta, né? Ia na mercearia, anotava tudo ali. Então, de repente, o irmão que tá ouvindo não tem o hábito aí de mexer com uma planilha, mas tem o bloco de notas aí no celular. É uma coisa tão simples, você anota lá: comprei na Mariazinhas R$15, comprei no Zé Antônio R$20, anota. O pastor Wagner, interessante, né? Tem um celular mas só meu bloco de notas é difícil. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, né? Eu tenho um... Interessante, né? Dois, sou eu. Fizemos minha esposa e tirei ela. Eu tenho um grupo que só tem eu, que quando eu mando as coisas ali pra mim mesmo, entendeu? Pra eu ver depois. Então anota, faz isso, irmão. Põe um grupo, chama o irmão, depois você tira ele, o grupo fica lá. Aí você vai anotando todos os gastos ali, ó. Pau, soma tudo. Pronto. Você já tem ali uma estratégia. Então caminho tem, irmão. Só não faz quem não quer, entendeu? Exatamente. E pastor Everton, olha só que interessante. O Salmo 127 é um salmo bem conhecido. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então é em vão suar a camisa se Deus não estiver no negócio. Mas o inverso também é verdadeiro. Deus tem que estar no negócio. Deus tem que estar na frente, né? Mas ele fala aqui, ó: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas também aqui tá na negativa. Então quer dizer que se o Senhor estiver guardando, o vigia não precisa estar lá? Não, negativo. Deus, ele tá lá guardando, zelando, e a gente também tem que vigiar naquilo que a gente vai comprar, naquilo que a gente vai investir, naquilo que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Esse texto aqui serve para várias áreas. Deus, ele tá guardando, Deus, ele tá cuidando, mas se a gente gasta mais do que tudo, né? O próprio pastor Cláudio Duarte, ele brinca que muitas vezes o devorador fica olhando e fala assim: eu vou aprender com esse cara como destruir tudo. Porque na finança o cara é um fiasco, não é, pastor Everton? Então, depois não dá pra colocar a culpa no devorador. É o devorador, é o migrador, é o cortador, por isso que não sobra. Não, mas muitas vezes falta planejamento. E tem um outro texto também, Lucas capítulo 16, que diz assim, né? Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então existe um papel de integridade, né? De responsabilidade com as riquezas desse mundo. Não dá pra viver irresponsavelmente. Acabou esse negócio que dizer que 10% eu dou 10% pra Deus, 90% eu faço o que eu quero. Não tem isso, meu irmão, né? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus, porque quando você falha nos 90% você vai buscar Deus. Então é preciso buscar orientação divina para os gastos. É importante que você buscar orientação divina, uma orientação de alguém que já viveu por aquilo, né? Então, quando você vai comprar um carro que você nunca viu na vida e você sabe que seu irmão tem, seu amigo tem, você vai perguntar: cara, esse carro é bom? É importante esse carro? Né? Perguntar, irmão, é isso aí. Então, é importante essa vida. Não dá pra separar vida espiritual de vida financeira e outras vidas. A pessoa é íntegra, então ela precisa entender isso. Não tenha 10% de Deus, 90% eu faço o que eu quero. Então, eu sou um ser de Deus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida, entrego todas as áreas. Então, eu preciso seguir conforme a orientação divina. Olha só, pastor Everton, o homem é considerado mais rico de toda a Bíblia, Salomão. Ele escreve um Provérbios, no provérbio número 21, versículo 5, ele diz assim, ó: os pensamentos do diligente, ou seja, a pessoa que pensa antes de fazer. Esse é o diligente. Os pensamentos dele, ó como que é. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, ou seja, à prosperidade, à riqueza. Mas os pensamentos do apressado, do ansioso, tão somente gera pobreza. Aquela pessoa que compra pelo impulso, né? Ela não planejou, ela vai lá, mete as caras. É aquele ditado que eu costumo dizer: se eu não orar para comprar, eu vou ter que orar para poder pagar. Então, o planejamento, meus irmãos, ouvintes aí da Rádio Estéreo Gospel, é muito importante. Muito importante você fazer esse planejamento. Por isso que nós trouxemos aqui o entrevistado pastor Everton. Ele é consultor financeiro, ele tem várias experiências aí em empresas pequenas, médias e grandes, e gestão empresarial e pessoal. Então ele pode aí nos ajudar bastante nessa questão, né, irmão Everton? Pastor, eu tenho um texto aqui que muitas vezes nesse período nós estamos vivendo,
muitos irmãos aí estão, essa polarização política, né? É direita, é esquerda, é centro. Eu não vou entrar no âmbito aqui, porque eu tô no centro da vontade de Deus, né? Aleluia. É isso aí. Mas uma coisa importante é eu dizer o seguinte, né? Existe um versículo que tá em Provérbios, um verso lá em Provérbios, né? Que ele pode trazer aí uma certa tranquilidade para os irmãos, né? É que a gente diz assim, né? Que muitos aguardem os favores dos governantes, mas é de Deus que vem a justiça, né? É de Deus que vem a provisão, né? Então, irmãos, a saída não vai vir de A, B, C. Deus pode usar eles, viu? Eu acredito que Deus pode usar mula, burro para falar com todo mundo. Deus pode usar, Deus pode usar, mas a nossa confiança tem que estar nele, firmada nele. E essa questão do dinheiro, irmãos, é muito interessante. Jesus, ele fala muito sobre isso. E Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus vai dizer assim, ó: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Dá a impressão que Jesus falou errado, né? Dá a impressão que o contrário deveria ser assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Mas Jesus, ele inverte. Ele olha pro tesouro primeiro. Aonde está o teu tesouro? É lá que o teu coração está. Ou seja, o seu coração está fora de você. Não é onde está o teu coração, está o teu tesouro. É o inverso. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, essa questão das finanças, à luz da palavra de Deus, é uma questão muito interessante. A questão da generosidade, a questão da doação, a questão do mindset, né, pastor Everton? E a Bíblia tem bastante versículos sobre isso. Só para trazer a referência aqui do texto que eu falei do provérbio, é provérbio 29 e 26, né? Então, muitos desenham os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. É isso aí, muito obrigado. Legal. E o pastor Everton, e a questão também, assim, da gente continuar citando versículos, né, para os irmãos aí que estão anotando, a palavra de Deus, Jesus também, eu gosto das referências de Jesus porque, como o senhor citou, vários textos de Jesus falam sobre isso. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:42, Jesus vai dizer assim, ó: dá a quem te pede e não desvie de quem te pedir emprestado. A questão aqui está ligada à questão também do dinheiro, porque a pessoa que tem mamon dentro do seu coração, ela não empresta, ela não dá, é o famoso síndrome do tio Patinhas, né? E essa questão de mamon, irmão Everton, como que você vê a Jesus falar sobre isso? Olha, foi o único ser que Jesus chamou de Senhor na Bíblia, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou servirá a Deus, ou servirá ao dinheiro. Algumas versões servirá Mamon, que Mamon era o deus dos filisteus na época, em que era o deus da prosperidade, né? O deus da riqueza, o deus da abundância, né? Então, olha que Deus batia naquela tecla naquele templo já, né? Que o dinheiro, ele seria um potencial senhor na nossa vida nos tempos atuais. Eu ouso em dizer que a parábola do filho pródigo, se ela fosse contada hoje, já teria sido diferente, né? Porque o filho pródigo, depois que ele perdeu tudo, ele voltou, né? E assim, é interessante, né? Porque ele teve que perder tudo para voltar. Hoje em dia, se ele não tivesse perdido, será que ele tinha voltado? Se a gente fosse contar uma história do filho pródigo, na verdade, do filho que não voltou, né? Não é ser pródigo, né? O filho não voltou. Então, quer dizer, olha como interessante, como a riqueza pode afastar a pessoa, né? E é interessante que, né, nessa parábola aí do filho pródigo, tá lá em Lucas, no capítulo 9, se não me deixa enganar, ele pede a herança antes do tempo. Ele pede a herança, que a herança você, naquele tempo, né, e ainda nos dias atuais, a herança você recebe quando os pais morrem, né? Mas ele veio para o pai: eu quero a minha parte da herança. Ele queria a parte dele antes do tempo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que estão ouvindo. Cuidado com esses projetos de ficar rico rapidamente. Cuidado com esses negócios que você vai ficar rico, que você vai ficar... Cuidado com isso, né? Existe um caminho. Se for promessa de Deus você ficar rico, você vai ficar. Mas se preocupe em ser próspero, né? Em estar contente com o que você tem, porque é o caminho para a riqueza. Ser próspero, para a riqueza em Deus, né?
porque eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro mesmo. Eu conheço bastante pessoas que ganham muito dinheiro e ficam isoladas sozinhas nas suas coberturas, nos grandes prédios da região, da cidade, do país aí, né? Enquanto eu vejo o irmão lá na comunidade fazendo um churrasco lá com a carne de segunda e maior felicidade, né? Então o dinheiro, ele não tem todo esse papel assim, não, todo esse poder, né? O dinheiro compra coisas, né? Mas não compra tranquilidade, não compra felicidade, não compra saúde, né? Então é complicado isso. É interessante, o pastor Everton, que Jesus ele vai dizer assim: os pobres sempre tereis convosco. Então as pessoas acham que o dinheiro será a salvação do mundo. Ou seja, se tivesse dinheiro para todo mundo, o mundo inteiro estaria feliz. Mas não é isso, porque aquela pessoa que, se você distribuir para ela R$1 milhão hoje, amanhã ela pode voltar a estacar zero ou até no ponto negativo. Então, o dinheiro não é a salvação da lavoura. Eu trouxe uma coisa interessante, né? Os irmãos devem assistir, né? Globo Repórter, a gente vê aí o pessoal ganhando Big Brother, ganhando na Mega Sena, ganhando não sei o quê. E aí estão tudo pobre hoje. Porque eu costumo dizer isso, né? Nada contra aos nossos grandes profissionais, professores de matemática, mas finanças não tem a ver com matemática, porque se fosse assim, nós não teríamos professores de matemática endividados. Seriam milionários, né? Finança tem a ver com comportamento, né? Tem a ver com a personalidade da pessoa. Então é importante ela compreender quem eu sou como personalidade, como pessoa, quais são os meus comportamentos. Um exemplo, o que me faz comprar por impulso, né? Qual que é a chavinha que vira para eu comprar? E o que eu sinto depois? Qual que é o gatilho? O que eu sinto depois? Então é importante isso. Por falar em finanças, né, comportamentais, muitos dizem que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas traiu porque ele tinha um vazio emocional, né? Ele tinha a carência de... Ele joga depois. Ele tinha uma carência de que Jesus assumisse um papel lá que não era o propósito de Deus. Então, olha que interessante. As pessoas muitas vezes aí, elas trocam, se frustram por não conhecer os planos de Deus sobre a vida dela, né? E Judas se frustrou, porque não compreendeu que Jesus falava: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Não compreendeu, e ele tentou fazer do jeitinho dele, né? Abraão com Ismael também, né? Tentou fazer do jeitinho dele, e a gente vê aí uma luta até hoje, né? Desses filhos de Ismael aí, né? Então é complicado isso, né? Esse jeitinho que a gente quer dar, né? O nosso jeito é complicado. Irmãos, é muito interessante essa questão do comportamento e o dinheiro que o irmão Everton acabou de trazer aqui, porque é um amigo que eu conheço já há muito tempo e tem feito logrado muito êxito aí na sua carreira, e para honra e glória do Senhor, ele continua a mesma pessoa. Então, o que a gente vê, irmão Everton, a pergunta que eu quero te fazer aqui é: o dinheiro muda a pessoa ou revela quem ela é? Para mim, o dinheiro é um espelho. Ele revela sempre que a pessoa é, né? Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, se a pessoa se ela mudou, na verdade, ela tava aquilo incutido, né? O culto dentro dela, né? Aquela é a personalidade dela. Né? Potencializou. O dinheiro, ele serve para potencializar. Se a pessoa é generosa, no pouco vai ser generosa no muito. Se ela não é, se ela é mesquinha, no pouco vai ser no muito. Eu não vou nem trazer exemplos aqui. Os irmãos que estão ouvindo devem estar aí ligando, né, isso a algumas pessoas, né? Como é que a pessoa mudou? Não, sempre foi aquilo. Sempre foi desse jeito, mudou, né? Escala, né? Mudou a escala, potencializou. Se hoje ela tem tem oferta de 10, hoje para ela ter 10 mil também. Exatamente. Então, eu costumo dizer que o dinheiro, ele não muda a pessoa, ela revela quem sempre a pessoa foi. O dinheiro é um espelho do coração. A maneira com que você lida com ela revela o seu caráter, né? A sua personalidade. Nossa, que legal, amigos, ouvintes aí da Estéreo Gospel, nesse programa aqui, Papos de Amigo de Cristo, aqui Pastor Wagner, com o nosso pastor, consultor financeiro Everton. Então, irmãos, olha só, mais um texto aqui da Palavra de Deus, em Atos capítulo 20, versículo 35, a Palavra de Deus vai dizer assim, ó, Paulo, né, ou no caso aqui Lucas, né, narrando aqui o livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35, a parte B do versículo,
ele vai dizer assim, ó, recordando as palavras do Senhor Jesus, a parte B só do versículo, que Jesus disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E se você for pregar isso nas igrejas, se você for explicar isso para os irmãos, na lógica humana, é dessa forma que funciona, irmão Everton? Deveria ser, né? Deveria ser. E eu trago até uma menção, mais um verso aqui de Provérbios 17, 16, que diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter sabedoria. Uau. Né? A pancada aqui, bem na jugular de quem tá ouvindo, né? Porque o dinheiro ele serve para adquirir sabedoria. Olha que interessante, o dinheiro serve para abençoar outras pessoas, como esse texto que o senhor citou aqui, né? Por isso que eu falo, o dinheiro é um instrumento de Deus. É sim um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, para você ser abençoado, adquirir sabedoria. E é interessante, né? Não é adquirir sabedoria para você ficar arrogante. Se você vê uma pessoa que quanto mais sábia ela fica, mais arrogante ela é, pode ter certeza que ela está cada vez mais distante de Cristo. Porque não tem como ser uma pessoa sábia e não ser humilde. Se a pessoa estar com Cristo, né, a inteligência, os estudos não vão deixar ela desumilde, né, orgulhosa, né? Não, uma pessoa que tem conhecimento, ela tem que ser mais humilde ainda possível, né? Se Cristo se fez homem, dono de tudo, tudo que nós estamos vivendo aqui, ele se fez homem, se fez pequeno, se sujeitou a entrar dentro da barriga de uma mulher, né? Ali, passar por todo aquele processo para depois, com 30 anos, lá para os 30 anos, ele começar a obra dele. Se ele se fez pequeno, quem é eu e você, irmão? Não é nada, né? Um comedor de arroz e feijão aqui e a gente não sabe de nada. E olha só que interessante que o irmão Everton citou aqui, Jesus, o dono de tudo, né? Lá na tentação do deserto, o que o Satanás queria fazer justamente com Jesus, né? Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Então, às vezes a fama, o dinheiro, ele tenta nos tirar a salvação e nos prostrarmos e adorarmos o príncipe desse mundo tenebroso, ou seja, cegando o nosso entendimento. E Jesus não caiu nessa tentação, falou, não, peraí, eu não vou se prostrar e muito menos vou adorar você, Satanás. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os pratos, as ofertas vão vir, e quanto mais a gente vai, né, ali na presença de Deus, Deus abençoando, mais a gente vai ser tentado a cair nisso tudo, se prostrar para ter tudo. Ó, eu vou te mostrar todos os reinos, toda a glória desse mundo. Aí a fama quer entrar no nosso coração, Mamon quer ser senhor das nossas vidas. Então Deus, ele tem propósito sim de prosperar como prosperou Salomão, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é uma linha bem tênue, né? Uma linha bem ali, servir a Deus ou servir a Mamon. O pastor Wagner, nesse texto ainda, né, trago ainda uma reflexão, complementando o que o senhor comentou, né? Olha que interessante, tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus já era de Cristo, já era dele, porque transformar pedra em pão, ele é o pão vivo que veio do céu, né? Ele se dobrar para que ele fosse o rei de todas as... Ele é o rei dos reis, senhor dos exércitos, né? E tanto se jogar, né, para que os anjos viessem e salvá-lo. Ele morreu, ele se entregou na cruz, né, e venceu a morte. Então, olha interessante que Satanás, na verdade, ele vem querer, além da mentira, ele quer antecipar fatos na nossa vida, né? E aí, irmão que tá me ouvindo, cuidado com as propostas que te tiram do propósito. Cuidado com ofertas que estão fazendo para você hoje, que era alguma coisa que para Deus estava lá na frente, né? Existe um processo a ser caminhado, né? Existe um processo de maturidade espiritual para que você viva aquilo, né? Imagina, tudo isso que Satanás está oferecendo nada mais ele quer abreviar Jesus de passar pela cruz. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, a cruz é uma bênção. A gente precisa passar pela cruz, a gente precisa vencer a cruz, a gente precisa carregar a cruz com ele, né? Se a gente quer servi-lo, né? A gente foi crucificado com ele. Então não dá para fugir, não dá para antecipar as coisas. Você que é empreendedor, sonha em ser um grande empresário, amém, glória a Deus, eu creio na palavra de Deus, mas tudo no seu tempo. Deus não tem pressa. É uma coisa que Deus não tem pressa, porque ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será, né? O tempo, ele é o dono do tempo, né? Ele é o Kairos de Deus.
Então não tem tempo, o tempo é humano, esse tempo cronos aqui é do homem, né? Então, não pule etapas. Não pule etapas no seu processo. Então o Satanás, nessa tentação, ele veio abreviar, tirar Jesus da cruz, né? Entregar aquilo que Jesus já tinha. Então cuidado para você não estar entregando o seu propósito divino por uma proposta satânica que vem talvez antecipar e abreviar isso aí. Por isso que eu digo, essas propostas de se tornar rico rápido, cuidado, irmão. Cuidado, pode ser uma proposta satânica. E é muito interessante essa reflexão, porque a gente vê o caso de Esaú, né? Esaú trocou tudo que ele tinha, que era dele, por um prato de lentilha. Então não troca o seu tudo por um prato. Não, aguarde o seu tempo, aguarde a sua hora. Talvez a sua necessidade hoje esteja, né, como o Esaú ali, corroendo o seu ventre. Mas ele não soube esperar. E aí ele trocou o direito de ser o primogênito, né? Era pra gente falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú, né? E não Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas ele trocou, ele vendeu o seu direito de ser o primogênito, né? Do nome dele ia estar gravado na história, mas ele se antecipou, ele se precipitou. E Satanás tentou fazer isso com Cristo, mas Cristo não aceitou esse prato. Falou, não, tudo isso já é meu, só vai chegar na hora aqui, no tempo certo. Então, irmãos, é tremendo. A palavra de Deus, ela é riquíssima em versículos sobre dinheiro. Quero dar mais uma aqui em Provérbios 19, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, ó: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ou seja, uma versão mais clássica está dizendo assim, ó: quem empresta para o pobre, quem dá ao pobre, está emprestando para Deus. É isso que o texto está falando aqui. Você empresta a Deus quando você se compadece do pobre. Quando você ajuda uma pessoa, aquela pessoa, na verdade, você está ajudando a Deus. Jesus, ele conta isso. Mas, Senhor, quando nós fomos te visitar, quando nós te demos de vestir, quando nós te demos de beber ou de comer, Jesus, quando vocês fizessem um desses, era para mim que vocês estavam fazendo. Então a gente vê aí que a questão do dinheiro é uma ferramenta, como o pastor Everton citou aqui, para a gente expandir o reino. E o reino de Deus, na verdade, é o quê? Não é comida, não é bebida, o reino de Deus é amor. O maior mandamento, o maior princípio do reino de Deus é amor. Então o dinheiro, ele pode ser uma ferramenta, sim, para que muitas vidas sejam alcançadas. Quero também trazer um texto aqui, tá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir aí do versículo capítulo 10, que é a oração de Davi, depois que ele reúne aí as riquezas para construir o templo. Eu vou ler só o comecinho, né, a parte B, no versículo 10, que diz assim: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Olha o versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. E o versículo 12, para encerrar aqui: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Tudo vem de Deus. É exatamente, irmãos. Papo de Amigos com Cristo aqui na Rádio Estéreo Gospel. Tem sido muito edificante esse tema aí de finanças pessoal, educação financeira à luz da Bíblia. Irmãos, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas, e principalmente nesse tempo aí de epidemia, de crise, a questão do dinheiro está deixando muitas pessoas de cabelo em pé, mas que a gente não venha fazer loucura, que a gente não venha se desesperar, que a gente não venha perder a fé, porque o Senhor, Ele é Senhor ontem, hoje e sempre. Eu quero deixar aqui meu abraço para todos os irmãos, e que você continue aí com a nossa programação, ouvindo os louvores, mais programação da nossa Rádio Estéreo Gospel. E eu já me despeço e vou passar aqui para o pastor Everton também dar os seus considerações finais. Obrigado pela oportunidade, pastor Wagner, a todos da Rádio Estéreo Gospel, também pela oportunidade de estar aqui comentando um assunto muito importante, né? Não que os outros não sejam, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Eu quero deixar 2 dicas aqui, lá no meu Instagram, @EvertonLima84, e Everton com V. Você vai encontrar um link lá, onde você pode baixar um e-book falando sobre
como gerenciar a tua empresa em tempos de crise, né? Seu volume 1, logo vai sair o volume 2. Então você baixa lá gratuitamente, não tem custo algum. Você vai um manual, né? 25 páginas ali em PDF, você pode ler no seu celular mesmo, de como gerenciar sua empresa em tempos de crise, né? E agradecer pela oportunidade, dizer que eu estou à disposição, não é? Para ajudar os irmãos, também os irmãos buscar ferramentas para ajudar, né? Ali, assim como tem muitas iniciativas aí, como eu posso citar o do Vitrina, né? Que é uma iniciativa da Prefeitura de Mogi, diante do Polo Digital, né? Que onde eles desenvolveram um aplicativo onde você, micro, pequeno empreendedor, pode divulgar ali, né? O seu produto, o seu serviço, né? Que você está comercializando. Então você vincula em seu WhatsApp, compartilha, isso está rodado já em toda a grande São Paulo, né, de maneira gratuita, e sempre vai ser gratuito, né? É um aplicativo, né, para você divulgar o seu produto. Vá lá, se cadastre, né? Vitrina, e você vai ter aí, pode crescer muito mais o teu negócio. Eu quero agradecer e desejar um restante de ano aí abençoado para todos, em nome de Jesus. Legal, irmãos, ouvintes aí da Estéreo Gospel, um abraço, fique com a nossa programação e Deus os abençoe. E até o próximo Papo de Amigos com Cristo. Adeus. Você ouviu? Programa Papo de Amigos com Cristo.